Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Mulheres maravilhosas, mulheres de fibra, mulheres que estão aí cansadas, desanimadas, mulheres que estão lutando para conquistar os sonhos, seus objetivos, mas estão enfermas na sua mente com crenças limitantes que impede você de realmente conquistar o teu objetivo. Você que está aí me ouvindo nesse momento, eu te convido para participar da jornada Mulher de Fibra, na jornada Vivendo, Perdoando, vivendo de todos os dias da sua vida, perdoando, amando mais, se colocando mais na presença do Senhor e se colocando mais no lugar do teu irmão. A palavra do Senhor, ela diz aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 32, sobre o perdão. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou, em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nos ensina a respeito do perdão, que o perdão é o coração para a cura do homem ou da mulher. O perdão, ele traz realmente para a tua vida toda a prosperidade infinita, na vida pessoal, na vida financeira e principalmente na vida espiritual. O perdão é um elemento chave dos relacionamentos na Bíblia. Há vários relatos na Bíblia que fala de irmãos que tiveram que perdoar outros irmãos por causa de ofensas. Mas vamos aprender aqui hoje o que é o perdão. Lá em Gênesis, capítulo 45, versículo 4, fala de uma história de José. O José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E ali ele foi humilhado, encarcerado e por um bom tempo ele viveu na cadeia, mas com fé que ele iria sair dali, cheio de esperança e perseverança, e iria viver a vida dele, apesar dos irmãos dele ter entregado eles de bandeja para o povo do Egito, para Faraó, para escravizá-lo. Ele tinha fé e esperança que Deus tinha promessas para a vida dele. Então, amada, é isso que você tem que guardar no teu coração. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria a fé que você tem no teu Deus, porque a fé, ela produz esperança e perseverança. Considere de grande alegria as provações que você tem na sua vida. José, ele foi provado para ser aprovado. Quando os irmãos dele vendeu ele para ser escravizado no Egito, ele teve fé e se alegrou na provação. E por isso, ele aprendeu uma das maiores dádivas dos ensinamentos que existe na Bíblia, que é sobre o perdão. Aqui diz assim, que o perdão na vida cristã é não levar em consideração a ofensa sofrida. É apagar aquela falta como se ela não tivesse acontecido. Embora nós reconhecermos que a pessoa errou, mas perdoá-la. Então você pode até reconhecer o erro daquela pessoa que te ofendeu, mas é importantíssimo que você perdoe. Há uma ideia errada de que perdoar significa inocentar a pessoa. Pensa-se que ao perdoar você vai inocentar a pessoa, mas não. Passando ali o Senhor por adiante, quando Moisés estava lá no deserto, que Moisés chamou o povo do Egito de Racan, que significa pessoa que não para de impedir as fraquezas na sua vida. Aqui, quando Deus nos cobre com o precioso sangue de Jesus, quando ele cobriu o seu povo com o precioso sangue de Jesus, ele perdoou os nossos pecados para que nós possamos viver uma vida abundante e próspera. E no momento em que nós recebemos o perdão do Senhor, nós estamos ali vivendo uma vida plena. E devemos perdoar o nosso irmão, perdoar aquele que nos ofende, para que nós possamos ser perdoados pelo Senhor. Aqui há uma ideia de que perdoar significa inocentar. Pensa-se que ao perdoar, inocenta-se quem fez o mal. Mas a Bíblia revela que Deus nos perdoa, mas não nos inocenta. Então aqui, quando Moisés clamou ao Senhor, Senhor Deus, o Deus foi compassivo e clemente com ele, e de grande misericórdia e fidelidade, guardou a sua vida, e disse lá em Êxodo 34, versículos 6 e 7, perdoe
as suas transgressões de geração em geração. Perdoe a iniquidade de todos, que não inocenta o culpado. Então, no momento em que nós recebemos este perdão de Deus, nós devemos estar ali entendendo o verdadeiro significado do perdão. Perdoar não significa esquecer daquilo que a pessoa fez com você, do fato em si. Não significa inocentar a pessoa. Perdoar significa amar a pessoa. Amar ela incondicionalmente, mesmo com os seus erros. E não ter rancor daquela falha que ela cometeu, que o teu irmão cometeu com você, ou a tua irmã. Algumas pessoas pensam que por ser o perdão um ato de amor, terão primeiro de amar a pessoa, mas não. A palavra de Deus diz que você tem que perdoar aquele que você não ama, porque é muito fácil você perdoar aquele que te ama. Então comece a entender que perdoar não é amar. Primeiro você tem que perdoar a pessoa, para depois você verdadeiramente conhecer o amor de Deus. Aquele amor que está escrito lá em Gálatas 5:22, que o amor tudo suporta, que o amor é longânimo, que o amor ele é benignidade, bondade, mansidão e é gozo, alegria. Tudo isso é o fruto do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, considere um motivo de grande alegria quando você deixa que as provações da sua vida sirva de ensinamento, sirva para te colocar em um lugar de fé e perseverança e persistência, porque a persistência é essencial para alcançar a nossa vitória. Quando nós cremos que nós devemos saber o que fazer para chegar no nosso objetivo, alcançar nossos objetivos, nós cremos naquele que nos criou, nós cremos naquele que nos formou, que é Jesus. Nós temos a tendência de desistir muito fácil de uma pessoa, de desistir muito fácil de um objetivo, das coisas que queremos buscar na vida. Mas não é isso que o Senhor diz para mim e para você. Nós temos que ser perseverantes, viver de fé em fé. Nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia, mas não é assim que funciona. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus e da terra. O imediatismo é o que nós queremos ter tudo imediatamente. Mas o Senhor, Ele te prova no tempo dele, Ele te dá aquilo que você quer. Porque primeiro Ele quer ver se você está com a fé enraizada nele, que você crê realmente nele, na palavra, porque palavra tem poder. Sabe que quando você não desiste daquilo que você quer, é como um martelo batendo em uma rocha. Você vai batendo o martelo naquela rocha, e aquela rocha ela vai se fundindo, aquela pedra vai abrindo até que aquela rocha desmorona e você consegue fazer o que você quer fazer com aquilo, mover uma rocha para o mar. Aqui diz assim, que é como um homem, aqui diz assim, que quando você esquece das promessas de Deus para a sua vida, você esquece de que o Senhor é aquele que está no controle do teu barco, da tua vida. Aqui também diz em Marcos 11:23, em verdade vos digo, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidas no seu coração, e crê que aquilo que foi dito vai acontecer, e isso será feito. Então, minhas irmãs, quando você crê em tudo que o Senhor prometeu para a tua vida, isso acontecerá. Porque o Senhor, para te dar uma bênção, Ele coloca condições. Existem condições. Você tem que passar por um processo de amadurecimento. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos que queremos no momento que queremos, porque precisamos passar por um processo. E esse processo é que vai nos levar a compreender o verdadeiro objetivo de Deus para a nossa vida. E vai nos levar a compreender qual é a nossa missão nessa terra. Você lembra da historinha da borboleta? Que ela é uma lagarta, que ela passa por um processo dentro de um líquido. E se aquele líquido for estourado antes do momento que ela passa pelo processo para ela voar e ter a liberdade que ela precisa de voar, ela morre? Então, esse é o processo que nós devemos passar na nossa vida. O processo de amor, de perdão, de perseverança. O processo de acreditar em você, acreditar naquele que te criou. Porque quando você passa por este processo, você não passa à toa. Você passa para aprender, para crescer, para ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando vier as provações, você não vai desistir. Nas provações, nas lutas, você vai perseverar e agir. Agir de forma congruente para você conquistar teus objetivos, tuas metas. Embora você esteja vivendo em um mundo acelerado, em um mundo totalmente online, em um mundo que as pessoas vivem ansiosa por não compreender o verdadeiro amor de Cristo e dar mais valor às coisas deste mundo, e buscar mais as coisas deste mundo, é que você não consegue atingir seus objetivos e entra numa depressão, numa ansiedade. É por falta de perdão, é por falta de amor próprio
Porque quando você não se ama, você não consegue perdoar o próximo. Porque imagina só, como que um coração que está ferido, um coração que está sujo, um coração que está temperado com o ódio, com o rancor, com a mágoa, com a falta de perdão, vai conseguir amar a si mesma. Vai conseguir compreender que certas situações e provações que nós passamos é para o nosso crescimento espiritual e pessoal. Não tem como compreender. Então, todos os dias, quando eu falo aqui de crenças, que você precisa desbloquear as crenças que te limitam, você precisa estar enraizada nesse amor verdadeiro, que é o amor de Cristo. Nesse amor incondicional, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo perdoa. É esse amor que nós devemos estar enraizado. E hoje eu quero falar para você aqui exatamente do que é o perdão. Então, o perdão não é somente você falar que você ama alguém e você vai perdoar aquela pessoa porque você ama aquela pessoa. O perdão é o elemento-chave do relacionamento, o elemento-chave entre as famílias. As famílias estão se destruindo, perdidas por falta de perdão. Aqui diz assim, ó, que a verdade é que nós não devemos depender dos nossos sentimentos para perdoar alguém. O perdão, ele é decisão. Se você for perdoar só quando você sentir no coração de perdoar alguém, você nunca vai perdoar. Porque quem foi magoada por alguém não consegue ter esse sentimento de liberar perdão, de pedir perdão, de amar a pessoa como amava antes. Então, é uma decisão. Você tem que decidir em obediência ao Senhor, em obediência à palavra do Senhor. Pois está escrito ali em Lucas, capítulo 6, 37, perdoai e sereis perdoado. Tem uma história, uma passagem bíblica, que fala de um homem, de um servo, de um homem rico, que ele pediu dinheiro emprestado ao seu patrão, e o seu patrão perdoou a sua dívida, e ele não perdoou uma pequena dívida que um outro homem devia a ele. Está escrito lá em Mateus 18, 32 e 35. E aí, quando o patrão sabe que o servo dele não perdoou a dívida pequena de um homem com ele, ele falou o seguinte: servo malvado, eu perdoei a tua dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, perdoar, se compadecer daquele que te devia? Como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o Pai Celestial faz conosco. Se você não perdoar o teu irmão, para que você possa viver uma vida em paz, uma vida de cura espiritual, para que você tenha o poder de curar a sua carne, as feridas do seu coração, você não será perdoado pelo Pai Celestial. Então aqui eu quero deixar essas palavras para você ler depois. Mateus capítulo 18, 32 e 35. Tiago capítulo 1, 2 e 3. E são parábolas que falam a respeito do perdão. Hoje nós estamos vivendo em um ambiente doente, em uma nação doente, porque as pessoas já não vivem mais o amor de Cristo. As pessoas já não se importam mais em servir seu irmão, em perdoar o seu irmão, em viver o verdadeiro amor de Cristo. E é exatamente esse tema que eu vou trazer aqui neste mês de março, para que nós, mulheres, que nos sentimos aí com o dia a dia cheio de tarefas, mulheres atarefadas no seu dia a dia, que não tem tempo nem de olhar para dentro de si e se comunicar com seus filhos, com seu esposo, e que às vezes fica com mágoa no coração de algum acontecimento dentro do seu lar. Eu vou trazer aqui eu e mais 2 mulheres de fibra do Reino Celestial, onde nós vamos trazer alguns ensinamentos sobre o perdão, sobre como você sair desse ressentimento, sair dessa culpa, dessa mágoa, sair do não merecimento, da necessidade de aprovação, dessas crenças que te limitam de realmente alcançar aquilo que você quer para a tua vida. Então eu te convido a vir comigo nessa jornada. Hoje, dia 6, dia 9, às 18 horas, no dia 13 e no dia 20 de março. E no final dessa jornada, nós iremos aqui fazer um sorteio de um livro que chama Perdoando para Viver. É um livro que me ensinou muito na vida a respeito do perdão. Aqui nós vamos aprender o que é o perdão e na próxima aula, as primeiras palavras. Palavra tem poder. Então, use a sua língua para abençoar, porque a língua ela tem poder de amaldiçoar e de abençoar a sua vida. Use a sua língua para abençoar. E a palavra diz aqui também, a respeito do perdão, que ao perdoar, não precisamos e nem devemos assumir a culpa do outro, como também não significa que teremos de conviver com aquele que nos magoou. Então a palavra de Deus nos ensina isso também. Você não deve guardar a mágoa, o ódio, o rancor, mas também você não precisa conviver com aquela pessoa que te magoou. Vou te dar um exemplo. 2 pessoas que tenham brigado podem se perdoar totalmente, mas reconhecer que elas não têm mais afinidade para fazerem sociedade, sala, uma para a outra. Por causa da falta de confiança, né? Pela insegurança, eu acredito que Deus nos deu esse livre-arbítrio. Então, perdoam-se e voltam a ser amigos, simplesmente amigos, mas não precisam conviver o tempo todo.
lá em Salmos, capítulo 1, fala a respeito disso, né? Não se assente à roda dos escarnecedores. É por isso que muitas pessoas acham tão difícil perdoar alguém, porque é difícil. Um elástico que ele se rompe, nunca mais ele volta a ser um elástico. Depois que ele rompe, já era. Então, assim é quando uma pessoa te magoa. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina a respeito do perdão. Você deve perdoar, você não pode guardar mágoa nem rancor, mas também você não é obrigada a conviver com essa pessoa. Boa tarde, sejam bem-vindos. Então, eu te convido a participar nesse mês das mulheres, dessa jornada, aprendendo a perdoar e saber como que é que nós podemos nos libertar do ressentimento, que são feridas profundas que, se você guardar no seu coração e na sua alma, pode te trazer grandes enfermidades e até mesmo a morte. Um coração limpo, ele vai trazer uma vida saudável, vai trazer saúde para a tua mente. Então, por isso que eu sempre digo aqui, que as crenças... Obrigada, Wallace. Deus te abençoe. Boa tarde, fica com Deus. Por isso que eu digo aqui, que tudo que você pensa, você sente e automaticamente você faz. Né? Os pensamentos geram o sentimento e o sentimento gera as suas ações. Essas ações vão gerar hábitos e esses hábitos vão trazer os resultados que você tem na sua vida. Então vamos viver todos os dias, perdoando 70 vezes 7, que esse é o mandamento que Deus nos deixou. Um abraço no seu coração, uma ótima semana, que Deus abençoe a tua casa, a tua família e que nós possamos aprender juntos sobre o verdadeiro amor de Cristo.